Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa edição especial, né, do Diálogo, do Círculo de Diálogo, que a gente começou em março desse ano, no Fórum da Sustentabilidade. Queria agradecer essa parceria com o NAPSE, com a Ana, eu me sinto parte do NAPSE e ela é 10, né? Então eu acho que essa parceria foi fundamental para os dois grupos se estabelecerem e, e eu queria parabenizar a coragem dela, porque eu acho que a escola e a direção da escola estão de parabéns por terem percebido a necessidade da gente ter não só um núcleo psicopedagógico, mas essa parte da pedagogia como um elemento fundamental, né, ou andragogia, como quiserem, na formação do nosso engenheiro. Então, eu acho que queria agradecer essa coragem dela de ter vindo para uma escola de engenharia fazer um papel fundamental e a visão da direção da escola. Né, nas últimas direções, nós tivemos essa visão da necessidade. Não que a gente entenda de tudo, mas que a gente percebe que precisa, né, dedicar esforços institucionalmente, individualmente e ajudar os nossos professores a estarem equipados para trabalhar com essa área. Queria agora dar as boas-vindas ao nosso diretor, que está aqui representando a Escola Politécnica e a nossa instituição. Professor, acabei de dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição e ter uma direção, né, que teve a visão da necessidade da gente ter um núcleo de apoio psicopedagógico inclusive na Poli. Então, e aí eu vou já passar a palavra, depois eu falo um pouco do 10 e desse apoio mútuo, mas eu queria, a programação de hoje a gente preparou da seguinte forma: eu vou chamar o nosso diretor, o professor José Roberto Souza Cavalcante, para fazer a abertura do evento. Eu vou falar um pouquinho da história, né, do 10 e da segunda sustentabilidade dentro desse contexto, desse círculo de diálogos, né, sobre a saúde mental numa escola de engenharia, né, e como, por exemplo, a gente ficou em contato com Juliane Tinoco, e agora, pela primeira vez, a gente tem a professora Marilyn Sena fazendo parte, né, desse fórum de diálogos. Eu estou muito feliz, né, círculo de diálogo. E depois disso eu passo a palavra para a nossa querida Ana, porque vai ter maior propriedade para apresentar as nossas lindas palestrantes de hoje, tá certo? Então, eu queria chamar agora o nosso diretor, José Roberto Souza Cavalcante, que é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco e bacharel em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo e é atualmente o diretor da Escola Politécnica de Pernambuco. Professor, querido, a palavra é sua. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? É uma alegria grande, né, de a gente ver aí o NAPS, né? Realmente ainda desde o início até agora, como se estivesse começando, né? Com todo o gás, com toda a vontade, né? Agradecer a Emília, né, a Ana, né, todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui. E não é simples nem fácil, né, de fazer numa escola de engenharia. Né? A gente também teve, segunda-feira, nós tivemos um evento aqui sobre educação transformadora. Educação de uma forma geral, educação básica, né? Quando a gente convidou para a palestra o senador Cristóvão Buarque, né, que vem trabalhando nisso aí a vida toda sobre educação básica. Convidamos também o Fred Amâncio, que foi secretário de Educação do Estado de Pernambuco, então, cara que entende do ensino médio do Estado de Pernambuco, e tirou ele lá de baixo e colocou disputando com São Paulo, Paraná, e na cabeceira da educação do Brasil, Ceará. Né? Então, e hoje é o secretário de Educação da cidade do Recife. Né? Agora está se envolvendo com o ensino fundamental. E é dessa forma que a gente consegue transformar, né, uma sociedade através da educação, né? Principalmente esse ano, estamos comemorando o centenário do professor Paulo Freire, né? Então, realmente
a escola tem essa visão, não é? No início, quando a Ana chegou aqui, fez uma semana pedagógica antes de a gente começar um semestre, numa escola de engenharia. Os professores não são formados para ser professor, eles são formados para serem técnicos, né? E é muito árida a profissão, né? Ele não vê o ser humano pela formação dos conteúdos. É difícil ver o ser humano só como ser humano. Ele vê muito como máquina e pouco como ser humano, pelo menos na minha época, quando eu fui formado, né? Hoje, a coisa está bem melhor, né? Tanto que, quando a Ana começou aqui, há uns 10, 12 anos atrás, eu não sei, era difícil. Então, como eu estava dizendo, começou a semana pedagógica e a Ana chegou para mim e disse: mas, professor, só foram 5 professores. Aí já chega a vez desanimada. Eu digo: a vez 5, Ana, não tem problema. No próximo semestre vai vir 7, o outro vai vir 10, porque um vai dizendo ao outro que foi bom e tal. Pá. E hoje a gente faz uma semana pedagógica, um encontro como esse, né? E a gente está vendo aqui 19 pessoas aqui nesse encontro, né? Então, numa escola de engenharia, a gente já discute isso, o núcleo já está permeável ao longo de todos os cursos da Escola Politécnica, os cursos de engenharia, todos os coordenadores participam, o núcleo está dentro do planejamento estratégico da Escola Politécnica, né? As demandas que aparecem existiam antigamente, só que a gente não enxergava, por conta que não tinha ninguém para enxergar isso aí, não é? E Ana chegava aqui e dizia: tenha calma, vamos devagar, que a gente também é uma fase transformadora, né? E a gente não faz isso da noite para o dia, não é? Mas hoje eu tenho certeza que na cabeça de todos os professores da Politécnica, né, quando tem um problema em sala de aula, tem um aluno que está com certo problema, ele já corre para a Ana: Ana, vai lá, conversa com aquele aluno, tal, pá. Então, ou então até mesmo o professor, né? Então, também temos professores que a gente precisa conversar com eles. E tem uns resultados espetaculares, né? E a gente vai trabalhando isso aí. Então, a gente só tem mesmo a agradecer, né, a Ana aí, que colocou isso aí, pegou pelas rédeas, né, e está tocando esse núcleo. E a gente faz um trabalho, a Politécnica hoje a gente pode dizer que faz um trabalho interessante, desde o aluno que entra, na sua recepção dos alunos, no acolhimento dos estudantes, né, o projeto Padrinhos, que o veterano bem-sucedido, ele conversa com o ingressante, orienta ele nas questões, como os caminhos, como chegar na escola. Toda a dificuldade que a gente tem, né? Essa comunicação do ingressante com estudantes bem-sucedidos é muito bom, porque senão eles podem pegar justamente aquele aluno que não se deu bem e que aí vai encaminhar ele para outros caminhos, né? E também a gente continua fazendo uma educação, uma formação, né, diferenciada. Então, parabéns, Ana, parabéns, Emília, pelo esse trabalho, o Grupo 10, né? Muito bom, está movimentando a Escola Politécnica o tempo todo. Então, a gente só tem de ficar satisfeito e agradecer com muita alegria. Então, parabéns a todos e que seja um encontro, mais um encontro, né, bem-sucedido na Escola Politécnica. Quero pedir desculpa por não ter entrado na sala, porque eu tinha marcado de 11h30, não sei por quê, mas eu marquei de 11h30 e realmente, quando a Elaine me falou, eu estou chegando por aqui. Mas é porque aqui, mesmo na pandemia, as coisas não param, não. A sala é o tempo todo, eu só consigo almoçar 2h da tarde. Quero pedir desculpa não poder continuar, queria participar, mas não vou poder continuar aqui com vocês. Quero pedir desculpa e desejar um sucesso absoluto para vocês. Obrigado aí a todos. Obrigada. Um abraço.
no coração de todo mundo. Obrigada, Zé Roberto. Obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigada pelo apoio de sempre. Bem, gente, já agradecendo o nosso diretor, eu queria falar um pouco da história, né, como é que a gente chegou aqui nesse evento, nesse círculo de diálogo. E eu posso dizer que é o entendimento que o ser humano não é só esse corpo físico, não é só essa mente que precisa de ser bem treinada, e eu acho que os cursos de engenharia trabalham muito isso, de resolução de problemas. A gente é treinado desde o primeiro dia, vocês têm que resolver problemas, né? E a gente pratica e repete, né, essas questões lógicas e de cálculo e tudo mais, para que a gente possa ter essa mente bem treinada. Só que esse ser humano só é completo quando ele consegue realmente dominar também um outro elemento, que é o elemento psicossocial, que eu digo que é um pouco emocional, que dá essa maturidade emocional, para ouvir o outro e tentar, incorporar esse aprendizado, e também dá ao aluno a capacidade e as habilidades necessárias, eu diria assim, espirituais, para que ele possa ter humildade, de entender que ele não sabe de tudo, que ele precisa do outro para resolver os seus problemas. E para isso ele tem que desenvolver algumas habilidades, e amadurecer esses elementos que até hoje, até o último dia da minha vida, eu vou ter que trabalhar. Não é? E aí como a gente incorpora isso na formação de um engenheiro que precisa de um corpo saudável, precisa de uma mente bem treinada e precisa de um emocional, maduro, e eu diria com capacidades específicas que precisam ser trabalhadas. A gente não aprende isso automaticamente também. A gente precisa dessa ajuda. É esse reconhecimento de que a gente precisa dessa ajuda que criou essa possibilidade de a gente dialogar, de ouvir, repensar, se colocar no lugar do outro e tentar resolver o problema com o apoio mútuo. Eu acho que esse foi um dos elementos. Eu acho que esse grupo de professores e Ana, desde 2010, vem se reunindo, colocando suas inquietações, as necessidades da gente ouvir um ao outro e tentar ajudar com os recursos que a gente tem. Eu sempre digo para os meus alunos, mas eu não sei nada sobre isso. Eu disse, não precisa saber. É você estar lá do lado daquela pessoa, naquele desafio, junto com ela, passando por aquilo, vocês vão ver que aprende você e aprende o outro. E é um enriquecimento conjunto. E às vezes, a gente perceber isso, que muitas vezes a gente está tão preocupado com o eu, se eu vou conseguir tirar uma boa nota, fazer meu projeto, e esqueço que se eu ajudar um outro, que está precisando de ajuda, eu resolvo os meus problemas também, às vezes, E é muito importante isso. Eu digo, é a lei da reciprocidade. Você dá e recebe 10 vezes mais, não se sabe por que nem como, mas é a lei. E aí a gente aprender a trabalhar dessa forma, e até isso a gente tem que aprender, não é uma coisa que a gente nasce sabendo, a gente tem que ter essa consciência. Eu acho que eu queria agradecer a Juliane, que se dispôs já há 8 encontros, há 8 meses, a nos ajudar nesse diálogo, porque sozinho a gente não faz isso. E aí, ouvindo a perspectiva, e ela foi muito boa e muito perspicaz em estudar a ciência por trás disso e colocar isso numa linguagem que a gente pudesse entender. Então, muitos dos nossos sentimentos ela transformou, em ciência psicológica e psicossocial que a gente não conhecia, e a gente entendendo isso, tendo maior consciência, a gente consegue planejar melhor e agir melhor. Então, obrigada, Juliane, por ter aderido ao 10 e estruturado, junto com a Ana, esse projeto que vocês estão vendo hoje é o resultado de um projeto que foi submetido, ele se chama Círculos de Diálogo, Subjetividade na Universidade, ele foi submetido e aprovado no edital Prograde PFA UPE número 9/2020, Apoio Psicossocial ou Psicopedagógico. Então, é um projeto que a universidade, como um todo, é um elemento estratégico dentro da universidade, que era algo que eles precisavam fazer, e Ana teve a coragem de submeter esse projeto e desenvolver. E esse projeto também faz parte de um outro programa. Eu sinto que o Prograde é muito na área de ensino e graduação, mas ele está conectado com um elemento importante, que é a extensão. No momento que Ana vai para fora, fala com a Fafiri, fala com um diretor, sei lá, com uma colega, e traz isso de fora para dentro, e a gente começa a trabalhar junto, porque eu tenho certeza que Juliane também deve ter tido algum benefício, mas ela não só dá para a gente, deve ter também algum benefício, espero que tenha. Então, essa interação com a sociedade de fora
está sendo muito importante. Então, ela está fazendo extensão universitária também. Então, por isso que ela faz parte de um programa, e aí eu gosto sempre de agradecer os órgãos de fomento, porque não é justo, né, a gente dizer, a direção tem tanta coisa para fazer, mas no momento que ele diz, ok, Emília, para mim já vale muito, porque eu sei que eu tenho um apoio, né, e eu sei que a universidade quer que eu faça isso. Porque não adianta eu fazer uma coisa que a universidade não quer. Então, quando o diretor diz, parabéns, vai em frente, já é o papel dela. Ela fez o papel e eu me sinto contemplada e que eu estou fazendo um trabalho na direção correta, que é a universidade, que é útil para a universidade. Então, esse edital, eu acho que mostra que a gente também está em aderência ao planejamento estratégico da universidade como um todo, com esse edital, e ele faz parte dentro do programa 10@Poli, que é um programa de extensão, de integração do ensino, pesquisa e extensão em assuntos relacionados ao desenvolvimento seguro e sustentável, dentro e fora da universidade. E aí eu sempre gosto de alertar que sustentabilidade não é apenas aspecto ambiental. Eu digo, tudo que a gente faz na sustentabilidade é para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então, muitas vezes, não, a gente quer o bem do meio ambiente. A gente é muito egoísta, eu ainda acho, a gente não está fazendo a sustentabilidade por causa disso, a gente está fazendo porque a gente quer sobreviver nesse meio. E a verdade é que, enquanto nós não dermos oportunidades mais igualitárias para a sociedade como um todo, quem perde somos todos nós. A gente não pode privar 75% da população dos benefícios que estão vindo de dentro da universidade. Então, quando eu falo da sustentabilidade, eu estou falando disso, é dessa inclusão. E é por isso que a gente tem uma linha dentro do 10, desse grupo de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento seguro e sustentável, que se chama Educação Inclusiva e Diversidade. E essa área é coordenada pela professora doutora Ana Lúcia, e eu gosto muito de reforçar o empenho dela, e eu acho que uma das características que ela tem é o entusiasmo, um entusiasmo contagiante, né, que vem nos ajudando e dando a força motriz para a gente continuar nessa área, nessa linha de atuação, e é tão contagiante que eu mesmo já me sinto assim um pouco trabalhando nessa área, apesar de não ser expert na área, mas sempre peço a ajuda dela. Tanto é que ela está trabalhando no artigo agora, meu Deus, eu estou tão preocupada. Só Deus na minha casa. Eu vou ver se eu encontro um tempo para a gente trabalhar nisso. A gente precisa terminar essa semana, eu não sei em que horário da madrugada a gente vai fazer isso. Então, eu queria apresentar agora. Então, só para vocês entenderem, então, esse projeto faz parte e o edital ao qual o programa 10 está vinculado é o edital 02/2021 da PROEC. É um edital de fluxo contínuo. Desculpe, na realidade está vinculado a dois programas, ao projeto 02/21 e ao 01/2021, que é o que deu recurso, né? A gente ainda nem recebeu ainda, mas a gente recebeu do ano passado, e esse projeto está vinculado a ele também. Então, eu queria apresentar agora a nossa querida coordenadora da linha Educação Inclusiva e Diversidade do 10, e também coordenadora do NAPSE, o Núcleo Psicopedagógico Inclusivo da Poli. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Educação de Jovens e Adultos pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, Facho, doutora em Psicodidática pela Universidade do País Basco, Espanha, coordena o Núcleo de Apoio Psicopedagógico Inclusivo, NAPSE, da Escola Politécnica de Pernambuco, integra o 10 na coordenação da linha de pesquisa Educação Inclusiva e Diversidade e coordena o projeto Círculos de Diálogos, Acolhimento e Integração Efetiva do Estudante Ingressante no Contexto Acadêmico da Escola Politécnica de Pernambuco, contemplado pelo edital, que a gente já falou, 9/2020 da Prograde, e vinculado ao programa 10@Poli, cadastrado no edital 01/2021 da PROEC. Ana, querida, a palavra é sua. Eu só queria lembrar que a gente organizou mais ou menos a programação de 20 minutos para cada palestrante, e aí eu vou pedir que você faça a apresentação das nossas queridas palestrantes, já agradecendo a cada um por terem disponibilizado esse tempo. Eu acho que não é só essas pessoas que estão aqui que vão beneficiar de sua palestra sendo gravada e vai ser vinculada, e a gente tem visto que muita gente assiste depois, então vai ajudar a escola como um todo. Obrigada, e a palavra é sua. Bom dia novamente a todas, a todos que aqui se encontram. Muito obrigada, professor Zé Roberto. O professor Zé Roberto estava na vice-direção da escola quando a gente chegou lá com o projeto, lá em 2010, né, e dizendo, olha, vamos
E aí, de repente, vamos criar um núcleo, né? Nós somos 4.000 estudantes, aproximadamente, quase 200 professores, e precisamos de um espaço onde o estudante ou o professor e também, importante também, o servidor possa chegar, conversar, ou seja, eu digo muito para ele que não faríamos nada se não houvesse uma sensibilidade e um espaço. Então, muito grata, não canso de dizer isso para ele, representando toda a gestão, que nós fazemos o que fazemos na Poli, porque nós temos uma gestão muito sensível. Hoje, o professor Zé Roberto, enquanto diretor, e o professor Alexandre Guzmão, enquanto vice-diretor. Então, a todos que estão aqui, que não conhecem a nossa Poli é uma escola de engenharia, mas é uma escola de engenharia que forma com excelência técnica e também olha para esse ser humano. Então, muito, muito grata. Professora Emília, não é, que estar conosco, como vocês entenderam, a gente começa no NAPS, mas a gente começa conversando, chamando um ou outro professor, e vamos conversar sobre avaliação, vamos conversar sobre a prática pedagógica, e ela dizia sempre assim para mim, Ana, eu gosto tanto, porque parece uma terapia em grupo. Na nossa mesinha, né, Emília, sempre tinha um lanchinho, uma conversa boa sobre como chegar mais próximo ao estudante, como atender às expectativas, às necessidades de aprendizagem. Então, a gente agradece muito a esses professores que acreditaram lá no comecinho, ainda meio sem saber o que é que eu queria, né? O que essa menina está fazendo aqui? O que faz uma pedagoga? E agradeço muito a professora Emília. Como ela não se apresentou, para quem não a conhece, professora Emília, vou chamar Rabani, porque é o que eu consigo falar, que o nome dela é muito chique, bem complicado, mas carinhosamente Emília Rabani, possui pós-doutorado em Engenharia Civil pela Universidade do Minho, doutorado em Engenharia Civil pela Universidade dos Estados Unidos. Se ela quiser abrir e falar esse nome bonito também, que permitir a ignorância da amiga aqui. University of Pittsburgh. Muito grata. Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade, de novo, de Pittsburgh, mas podem pular. E graduação em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade de Pittsburgh. Muito bom. E coordenadora do grupo, desse grupo precioso, né, não, Cecinha? Que acolhe tanta gente, um grupo que chega, e como diz o professor Zé Roberto, mobiliza a Poli também, né, que é o grupo de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento seguro e sustentável. Ela é uma das nossas líderes, né? E apresentando as nossas queridíssimas convidadas. Nossa, eu vou começar pela querida Marilyn Dione de Sena Leal, uma honra tê-la aqui conosco. Nós conversávamos lá num dos encontros sobre esse edital, ficamos um tempo todo, não foi? Conversando lá no estacionamento, trocando figurinhas, e desde então esse sorriso dela me cativou, e eu sempre esperei uma oportunidade para tê-la aqui conosco. Professora Marilyn, psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco e mestre em sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora adjunta da Universidade de Pernambuco, Faculdade de Ciências Médicas, na nossa FCM, membro do Núcleo Docente Estruturante, coordenadora do eixo Ciências Humanas e Sociais em Saúde e do curso de graduação em Saúde Coletiva da FCM e UPE. Presidente da Comissão de Álcool e Outras Drogas, da UPE, órgão vinculado à reitoria da instituição, conselheira do CEPAD, Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e UPE, coordenadora adjunta e professora do curso de graduação em Psicologia da Faculdade Francisco do Recife, que eu aproveito e deixo e digo muito para que todos, que fique público e registrado. Muito grata, Fafiri, porque muito do que a gente faz hoje na Poli eu trago de vocês. Então, eu agradeço demais, eu não perco a oportunidade de dizer aos professores, para quem não sabe, eu ali enxerida, fui buscar na Fafiri um conhecimento que faltava muito lá na Poli para atender a essas necessidades. Então, eu agradeço demais a contribuição da Fafiri para esse acontecimento. Então, a Fafiri também faz parte desse círculo de diálogo, né? E nossa querida Juliane Tinoco, Ju, para os íntimos, que, como disse a professora Emília, está conosco desde o comecinho, né, quando a gente traz aquela ideia e vamos convidar e compartilhamos, e vem aí uma experiência clínica, e a partir do olhar clínico,
ela já diz assim, eu posso, eu quero, como é que eu contribuo estar conosco esse tempo todo. Juliane Tinoco, graduada em Psicologia pela Faculdade Francisco Neto do Recife, especialista em Intervenção Clínica Psicanalítica pela Faculdade Francisco Neto do Recife, integrante da equipe de coordenação do Círculo de Diálogo, pensou com a gente, né, Ju? Promovido pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico Inclusivo da Escola Politécnica de Pernambuco, e, como disse a professora Emília, afetivamente integrante do 10. Então, sejam bem-vindas, queridas. Como a professora Emília pontuou, nós teremos 20 minutinhos, e aí Juliane poderia começar, certo? E aos que estão aqui conosco, anotem, observem, lembrem-se de um detalhe, esse é um momento ímpar e muito especial para todos nós, muito especial, então que façamos dele algo recorrente, e a gente conta com vocês. Após a fala das meninas, cada um que aqui se encontre pode aí interagir, conversar um pouquinho. Tudo bem assim? Podemos? Então, Juliane, o espaço é seu, querida. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Agradeço o carinho de vocês, as palavras da professora Ana e da professora Emília. Estou muito feliz, mais uma vez, de estar podendo colaborar, né, com esse espaço de fala, de escuta e de acolhimento. Espero poder colaborar mais uma vez hoje. Então, eu vou só pedir permissão a vocês para compartilhar uma guia aqui para poder a gente começar a nossa conversa. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Pronto, então vamos começar. Por que falar de saúde mental, né, em saúde mental na universidade? Só reforçando, gente, o que a Ana disse, né, após as apresentações, que vocês realmente fiquem à vontade para conversar com a gente sobre o tema, né? O espaço realmente é para isso. Então, primeiro, eu trago alguns dados que eu acho que são interessantes e importantes para a gente conversar sobre o tema. Esses dados são lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi feita uma pesquisa com os jovens universitários, essa pesquisa é de 2019, com os jovens universitários sobre problemas emocionais. E aí a pesquisa chegou à conclusão que 83% dos jovens dentro da universidade já enfrentaram algum tipo de problema emocional relacionado ao ambiente acadêmico em si, às demandas que vêm da universidade. E aí, dentro dessa porcentagem, né, o que foi que eles perceberam? Que 63% abordaram já ter sentido ansiedade em níveis elevados, desânimo, insônia, sensação de desamparo, tristeza permanente e pensamento suicida. Como eu disse a vocês, né, e reforçando, eu trouxe esses dados para que a gente pudesse refletir sobre a importância realmente da gente tratar sobre esse tema dentro de uma universidade, mais especificamente numa escola de engenharia, pegando a fala aí do professor José Roberto, quando ele disse que esse tema é desafiador, eu diria que também novo, né, nesse sentido, porque é um espaço que a gente ainda está construindo, né, estamos em construção. E aí, para a gente começar a continuar a nossa conversa, eu só queria deixar claro que falar desse período, né, de entrada na universidade é falar de um período de transição. Quando a gente entra na universidade, a gente entra como um adolescente e a gente sai como um adulto formado. Então, por ser um período de transição, ele representa mudanças psicológicas, sociais e em diversos sentidos. E aí eu trouxe para vocês alguns aspectos dessas transformações psicossociais de um autor que a gente ama na psicologia, que é Jean Piaget. E Piaget vai trazer para a gente que nessa fase, né, nesse período aí de transição, o adolescente está buscando uma identidade. E a gente precisa vivenciar, né, o adolescente precisa vivenciar papéis sociais adultos para poder constituir a identidade dele. A identidade é a gente responder a pergunta: quem sou eu? Quem eu sou? Na adolescência é muito comum você não saber muito bem quem você é, porque você está nesse processo de formação. Então, essa identidade, ela passa por questões vocacionais, que é a profissão, mas também outros aspectos, como aspectos sexuais, aspectos sociais, identificação de papéis. Quem é você, né, nesse mundo adulto? Você está entrando nesse local. E o ambiente da universidade é um ambiente que demarca socialmente, né, o vestibular, principalmente, é um momento de demarcação aí, social da entrada nessa vida adulta. Então, além disso, outras questões existem, como o desligamento emocional dos pais, né? Você está entrando nesse processo de autonomia, você não depende mais tanto deles assim
para resolver suas questões diárias, para estudar, para ter alguém, né, junto a você, de certa forma, lhe mostrando um caminho do que seguir. Independência financeira, onde é uma realidade, principalmente aqui do Brasil, né, a maioria dos jovens que entram na universidade precisam trabalhar em paralelo para poder se manter no curso. Então, também está desenvolvendo uma independência financeira. Tem a capacidade reprodutiva e a busca por parceiros, que é a intimidade, muito comum dessa fase, e que é uma fase que precisa ser vivenciada em paralelo aí à universidade. Cognitivo, onde, do ponto de vista cognitivo da aprendizagem, o adolescente ou o jovem adulto está começando a realizar operações formais. Operações formais são operações concretas, é quando a gente consegue desenvolver um pensamento crítico, desenvolver um pensamento abstrato, um pensamento lógico. É nesse momento que a gente está conseguindo formar a nossa maneira de pensar e de raciocinar. Então, voltando aí, né, para esse processo de transição. Nessa fase, o sujeito, né, o ser humano, o adolescente, o jovem adulto, está passando por tudo isso. Ele precisa encaixar aí dentro dele todos esses aspectos que são transversais. A gente coloca aqui didaticamente, mas a gente percebe isso no dia a dia, conversando, observando, percebendo como é que esse jovem, né, esse jovem adulto está lidando com as questões, além das demandas da universidade, as questões individuais, que são psicossociais. E aí, quando a gente vai para a literatura, fala-se de uma crise normativa, ou seja, né, em cada fase da nossa vida, a gente vai passar por crises. Essa palavra crise, às vezes, soa como algo ruim, mas não necessariamente é algo ruim. É uma crise que faz parte do nosso processo de desenvolvimento. A gente precisa passar por momentos de questionamentos, de reflexão, para poder a gente ir se constituindo, né? Nós não somos estáticos, a nossa personalidade não é estática, a gente está sempre em constante mudança e em constante desenvolvimento. Então, crises normativas, ou seja, crises que fazem parte do processo, são comuns nesse período de transição. E aí a gente se pergunta, né, o que é que essa crise aí tem a ver com a universidade? Então, vamos imaginar, né, um jovem, ou vocês mesmo, né, entrando na universidade. Voltem aí para o período que vocês iniciaram, ou quem começou, que está passando por isso, né, que está assistindo agora ao Círculo de Diálogos. Se imaginar, assim, você tem demandas acadêmicas para dar conta, atividades, provas, trabalho, apresentação de seminário, ter que lidar com colega, ter que lidar com professor, a própria rotina da universidade, e, em paralelo a isso, essas crises psicossociais que são individuais, mas que também se encontram nesse ambiente acadêmico, porque você está vivenciando isso naquele local. Então, a literatura vai dizer assim para a gente, que os problemas de saúde mental têm impactos marcantes e duradouros na saúde e no bem-estar do estudante do ensino superior, comprometendo o normal desenvolvimento e maturidade desse sujeito, seja do ponto de vista cognitivo, psicossocial ou vocacional, além de interferir no percurso acadêmico, diminuindo o rendimento escolar e aumentando a taxa de abandono. Então, foi perceptível que, devido a todas essas questões que a gente viu e outras, né, que perpassam o ambiente acadêmico, acabam prejudicando a permanência do estudante no ensino superior e a permanência dele na universidade, devido a tantas demandas que ele precisa gerir, né, nesse momento. E aí a pesquisa também traz para a gente que alguns pontos chamam a atenção, do ponto de vista da saúde mental. Alguns alunos, nas pesquisas que foram feitas em geral, apresentam alguns traços de alterações de humor. O aluno fica oscilando, né, entre talvez uma irritabilidade, ou uma tristeza, ou uma euforia diante das questões que existem na universidade. Pode aumentar o pico do estresse, podem ter dificuldades no ponto de vista da alimentação, não ter hora muito bem para se alimentar ou esquecer de se alimentar, podem ter alterações no sono, como insônia ou dormir em excesso. Alguns chegam ao uso, né, abusivo de álcool e de outras drogas diante dessa situação. E há casos mais graves que a gente encontra, que são casos de automutilação e de suicídio. Ana colocou na fala dela sobre essa escuta clínica, né, que eu venho observado. E eu percebi que isso daqui também apareceu no consultório. A quantidade de pacientes que vinham da universidade e que traziam esses sintomas e traziam esses questionamentos
sobre como lidar com essa demanda, né? Como é que eu faço para equilibrar uma vida acadêmica, uma vida profissional, também com uma vida pessoal, e todas as questões aí que envolvem esse momento de vida, essa fase da vida dessas pessoas, né? E aí eu trouxe para vocês 2 pontos que são muito importantes e que são o que ganham mais destaque nas pesquisas relacionadas à saúde mental, que é a ansiedade e a depressão. A ansiedade é uma resposta imediata, né, a uma situação que pode causar medo ou um sinal de alerta ou aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. E a depressão, ela é uma tristeza profunda que persiste aí por 1 mês, 2 ou mais. Em ambos os casos, a gente precisa analisar o contexto, a intensidade e a frequência dos sintomas. Mas eu trouxe para a gente perceber como é que isso acontece no estudante universitário. Como é que a ansiedade e a depressão é desenvolvida, né, nesses casos. A ansiedade no estudante, geralmente, ela acontece por uma preocupação constante com o futuro profissional e estudantil. Como é que vai ser quando eu me formar? Como é que vai ser o meu percurso na universidade? Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser quando eu precisar enfrentar alguma situação? É aquele famoso e se, que as pessoas ficam se perguntando. E se isso acontecer? Ou e quando isso acontecer? Como é que eu vou lidar com isso? É medo de que algo ruim possa acontecer e ou medo da reprovação. É muito comum também no estudante universitário esse medo de reprovar, de não dar conta das provas, e ter que lidar com isso individualmente e também entre os colegas. Dificuldade de concentração, ansiedade que vai anteceder aí as provas e as apresentações do trabalho, né, devido à quantidade de demandas que precisam ser feitas. E essa ansiedade, ela pode gerar sintomas físicos. Então, sudorese, náusea, taquicardia e uma sensação extrema de cansaço. Alguns estudantes acabavam trazendo, né, esses sintomas também para a clínica, de dizer que está sempre muito cansado, que por mais que durma muito, parece que o sono nunca é o suficiente, fora essas outras questões, né, essas preocupações constantes aí com as demandas vindo da academia. E a depressão, como é que ela estava, que a gente percebeu, né, e as pesquisas também trazem isso, eu pude perceber, e a pesquisa também trouxe, como é que acontece? Então, acontece por uma apatia, aquela velha vontade de não quero fazer nada, não consigo fazer nada, não tenho vontade de fazer as coisas. É um isolamento ou uma baixa interação com os colegas e os professores. Isso é um ponto interessante, a gente precisa ficar atento a isso, quando o colega de turma ou os professores também, quando percebem esse estudante muito isolado, sem conseguir conversar muito com as pessoas, faltando muito às aulas, pode ser um sinal de uma depressão. Dificuldade para cumprir prazos ou chegar pontualmente às aulas, às atividades acadêmicas. A famosa procrastinação. O aluno começa a deixar para lá, depois eu faço, depois eu cumpro, vai dar tempo, e quando vê, ele está acumulado aí, cheio de coisas para fazer. O humor depressivo, que é caracterizado por uma irritação constante, um choro fácil, uma baixa autoestima e sentimentos constantes de culpa, de não conseguir realizar as atividades e entrar nesse círculo, né, nesse círculo vicioso desse tipo de sentimento. E aí isso vai reverberar numa dificuldade no processo da aprendizagem. O aluno não consegue se concentrar, não consegue realizar as atividades acadêmicas, não consegue compreender o conteúdo, e aí ele desenvolve, né, eu coloquei essa frase, eu não sou capaz, essa afirmação, eu não sou capaz, por perceber que isso é muito comum no consultório, né, na clínica, e também dentro das pesquisas que foram feitas, existe esse sentimento de incapacidade, eu não vou conseguir dar conta, nesses casos aí de depressão. Bom, aí voltando também um pouco, né, para o que é que a literatura fala sobre isso, eles dizem assim, que estudantes com um baixo nível de autonomia sentem uma maior dificuldade na adaptação aos novos contextos e em estabelecer relações interpessoais. Portanto, encontram-se mais suscetíveis à ansiedade e à depressão. Pelo contrário, os mais autônomos, mais investidos, confiantes e com maior iniciativa exibem menores níveis de ansiedade e de depressão. Então, percebam que a palavra que se destacou aí foi autonomia, né? A pesquisa percebeu que quanto mais autônomo um estudante é, ou seja, autonomia em que sentido? No sentido processual, de que ele vai conseguir dar conta das demandas acadêmicas, ele vai conseguir se manter na universidade, vai conseguir realizar, estabelecer as relações, né, de base saudáveis e se sentir pertencente àquele ambiente. Então, os alunos que não conseguem ser ou não se sentem autônomos,
tem mais dificuldade para se adaptar ao ambiente, ao contexto universitário, e pode desenvolver a ansiedade e a depressão. E os alunos que conseguem, né, que têm essa iniciativa de desenvolver uma autonomia, eles conseguem, talvez, não apresentar níveis tão altos de ansiedade e de depressão. Só destacando, gente, que a autonomia ela é processual. Então, não necessariamente quando você se sente autônomo, um colega seu está se sentindo, ou o tempo que você vai conseguir estabelecer essa autonomia vai ser o mesmo. Por ser processo, tem muito a ver com a sua personalidade, com o seu jeito de encarar a vida, o seu jeito de perceber as situações. Mas isso é um ponto relevante, né? Pensando em como a universidade pode ajudar no desenvolvimento da autonomia dos estudantes. E aí eu coloquei essa frase, esse nome é fictício, tá? Não é frescura, porque é uma frase do senso comum, mas é o que a gente escuta corriqueiramente, né, das pessoas, ao falarem que passam por dificuldades na universidade e também com relação à saúde mental, de que a ansiedade é frescura, de que a depressão é frescura, que você não tem nada. Numa das pesquisas que foram feitas, e eu trago também o relato de alguns pacientes, de maneira geral, que dizem que, às vezes, os colegas falam que ele é preguiçoso, que ele não dá conta, ou que a família fala isso, você não consegue estudar porque você é preguiçoso. Ou, às vezes, os professores, né, a depender aí da instituição, acabam afirmando um pouco isso. Esse aluno não estuda porque ele não consegue, porque ele é preguiçoso. E quando a gente vai olhar um pouco mais a fundo, eu coloquei realmente essa frase para a gente refletir. Não é frescura, não é preguiça, não é falta de vontade. Existem dados, né, que mostram para a gente que algo acontece no ambiente acadêmico, né, naquele ambiente social, que a gente precisa observar e olhar para isso com outro olhar, com uma outra perspectiva. E aí, quando a gente fala, né, por que é importante falar sobre saúde mental na universidade? Quando a gente fala sobre isso, a gente está promovendo uma escuta sensível e um olhar sensível para essa demanda. E eu digo assim, não só para os estudantes, mas também para o corpo docente, para os professores, para os funcionários da universidade, né? A gente está lidando com pessoas. É um ambiente que teoricamente e definitivamente pode ser acolhedor. É um ambiente de formação, né? De formação de personalidade também, de formação profissional, de identidade, um ambiente de crescimento. Então, é necessário que haja esse olhar sensível para as demandas que vêm, né? Assim, a gente costuma falar na psicologia que as coisas ficam no ar, só para a gente entender, assim, né? A gente fala e existe um clima ali dentro, existe um ambiente inconsciente, a nível inconsciente, a nível mental, que está captando as coisas e captando as situações. E como assim existe esse ambiente, esse clima? É algo muito subjetivo, mas que fala das pessoas que fazem a instituição. E aí a gente tem, né, aqui na UPE esse espaço. Então, quando a gente fala sobre isso aqui na Poli, a gente está promovendo essa escuta sensível e esse olhar sensível para os estudantes, para o ambiente acadêmico. Então, quando a gente abre esse espaço, a gente abre um espaço para a gente ressignificar as questões que existem dentro da universidade. A gente faz isso falando. Desculpa o barulho, gente, coisas do home office. Os cachorros aqui dos vizinhos estão animados hoje com a nossa fala, mas vamos continuar. E aí eu trouxe essa pergunta, que eu acho que essa pergunta ela é muito significativa. Eu vou encerrar com essa pergunta para que fique a reflexão, né? A universidade, ela pode ser um espaço de cuidado? Como é que a gente cuida um do outro, né? A gente diz isso na área de saúde. Quem cuida quer ser cuidado. E ensinar também faz parte desse cuidado com o humano, né? Você ajudar na formação acadêmica, na formação de uma identidade profissional é algo muito sério e muito bonito. E isso exige cuidados. Então, eu finalizo aqui a minha fala, foi breve, mas eu espero que tenha ajudado vocês nessas reflexões. Obrigada. Muito grata, Juliane. É verdade, Irã. Antes o pet que o ovo, né? Mas que já faz parte aí dos nossos encontros. Professora Mary, seja muito bem-vinda, querida. O espaço todo seu. Obrigada. Primeiro eu queria, assim, agradecer, né, a Ana e, logicamente, né, a esse grupo aí da Poli, professora Emília, professor Zé Roberto,
queria dizer o seguinte, e agradecer também, Juliana está aqui. Eu acho que essa sincronicidade, né, Fafilho UPE, é impressionante, né? Eu fico muito feliz, estando na UPE, vendo a sensibilidade do diretor da Poli, né, que eu já tinha ouvido falar, né? E assim, porque ele traz umas coisas na sua fala, que eu até pontuei aqui, né, para não esquecer, né? Ele fala da importância, né, de olhar para essas questões que antes existiam, mas não eram vistas, né? Chegou Ana, mas não só chegou Ana. Ana chegou, né, com esse olhar, mas a sensibilidade dele, da professora Emília, de todos que estão nessa frente aí, né, na Poli, isso faz a diferença, né? Então, eu acho que, assim, para mim, a excelência da Poli agora, né, é uma outra excelência, né? Essa, eu acho que soma com a questão técnica. Então, parabéns, assim, dizer também que, assim, Juliane, como coordenadora lá de psicologia, fico feliz em saber, né, e ver a sua apresentação, porque ele já me disse que você era ótima, mil elogios, né, a sua supervisora, mas, assim, de fato, é isso mesmo. E, Ana, olhe, você como aluna da FAPI de psicologia, né, assim, veja que coisa, né, tá aqui, para mim, também é uma grande alegria, né, a gente, enfim, conseguiu, né, eu fiz um caminho assim para a gente refletir. Não sabia, eu me lembro que você disse, Merlin, a partir do que foi falado, a partir do que foi, né, produzido nesse círculo, né, de diálogo, né, sobre a saúde mental, a partir do que foi colocado, você vai e fala algumas coisas. Só que eu pensei algumas coisas assim para a gente começar a falar saúde mental, né? Aqui, talvez trazendo uma pessoa que é um dos ícones da saúde mental, né, que é o nosso Paulo Amarante, no livro dele, né, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Acho que ele vai falar o seguinte, o que é saúde mental, né? Essa é a questão. E a saúde mental, ela é um campo de conhecimento, né? Ela é um campo de conhecimento de atuação na saúde de maneira geral, mas é um campo de conhecimento que ele é polissêmico, né? Ele tem vários significados, que é da ordem da complexidade, né? Porque ele não é binário, né? É um campo de conhecimento que não tem uma verdade, que ele é intersetorial, porque ele movimenta setores diversos para produzir o cuidado que, de repente, Juliana termina a fala dela provocando, né? A universidade é um espaço de cuidado, mas para a universidade ser um espaço de cuidado, que acionamentos intersetoriais, que compreensão sobre saúde mental eu tenho, né? É uma compreensão do âmbito da complexidade ou é binária, né? Antigamente, quando você falava em saúde mental, você pensava muito assim, a saúde mental ligada à questão da doença mental, e especificamente ligada a manicômios, a hospícios, né? Enfim, a instituição total, como diz Goffman, né? Hoje já as coisas estão mudando, né? Acho que a própria saúde mental está com uma dívida histórica em relação a algumas dimensões, né, da interseccionalidade, como raça, etnia, gênero, classe social, geração, né? Hoje a gente já está lendo Fanon, que, na verdade, já devia ter lido há muito tempo, e eu me incluo também como branca, né, que está na saúde mental e que não foi chamada a atenção disso aí. Mas você pega, né, uma instituição negada, né, do nosso Basaglia, está lá no final, uma citação de Flávio Fanon, né? Enfim, eu acho que a saúde mental, ela está resgatando, né, parafraseando, né, o professor Zé Roberto, né, o que sempre foi, de uma forma ressignificada pelo tempo, né? E aí, ressignificada pelo tempo, é onde a gente vai, né, estamos nesse processo aí de pensar essa polissemia do termo, né, que é um termo que, assim, a fronteira é muito difícil de você dizer, né, justamente por essa transversalidade de saberes que compõem esse campo polissêmico, né. Então, a saúde mental também, ela não é apenas psicopatologia, ela não é apenas semiologia, vale salientar, né? Então, não dá para reduzir a doença mental. Vamos colocar, então, essa rede complexa de saberes que forma o campo da saúde mental. Eu vou começar com a nossa querida Ana Lúcia, que está aqui, né? Ela é pedagoga, estou errada? Estou certa? Está fazendo psicologia, trabalha, né, na Poli.
Emília, que é uma coisa já à parte, das ciências duras, né? Trabalha aí na engenharia, não é isso, professora? Né? E assim, e de repente está aqui nesse campo multifacetado e complexo, né? Um campo que você junta conhecimento tanto da psicologia, da psicanálise, da sociologia, da antropologia, da neurociência, né? Da engenharia, né? Da pedagogia e por aí vai, até da geografia, com a noção do território do nosso Milton Santos. Então, quais são os limites desse campo, né? Da saúde mental? Quais os limites? Eu acho que vocês estão mostrando isso, né? Quais os saberes que compõem a saúde mental? Eu acho que a gente já está falando sobre isso aqui. Vocês também estão mostrando isso com esse trabalho, né? Então, não há verdade absoluta, começa por aí, né? Porque não é um campo binário, ele é complexo, vale salientar. Ele é uma coisa e outra, não é uma coisa ou outra, tá? É um campo onde acho que quando, mais uma vez, né, o querido diretor aí de vocês, né, traz a questão do olhar, que foi, de alguma forma, já existia, mas agora foi olhado de uma outra forma, mas é um campo em constante desconstrução desse binarismo, né? Então, eu quero falar sobre isso, porque quando esse campo ele está em tensão, você tem que ver as coisas se comunicando, né? Então, se comunicando para produzir um sofrimento, para produzir uma saúde, para produzir uma alegria, né? Bom, pensando na assistência à saúde mental, como eu já falei anteriormente, a assistência anteriormente era a questão do manicômio, que hoje, de alguma forma, as comunidades terapêuticas estão tomando. Não tem como você falar em saúde mental sem pensar política, no sentido da política de saúde, em termos de saúde pública, saúde coletiva, né? Não tem como você falar em saúde mental sem você assumir uma implicação se esse cuidado que você está debruçando sobre o outro é um cuidado em liberdade, né? Entendeu? Então, assim, eu não posso deter, né, sobre o outro, né? Eu não posso ser dona desse corpo, dessa subjetividade, né? Que é isso que os manicômios fazem, né? Que a violação das comunidades terapêuticas aponta aí. Eu só quero fazer uma breve introdução para chegar nas questões do sofrimento, né? Então, se a gente pega a definição da OMS, né? A gente vê que a saúde mental ela é um estado de complexo bem-estar físico, mental e social. Gente, incompleto. Não existe isso. De médico e louco, e psicólogo e louco, todo mundo tem, né? Então, assim, na verdade, não há, de perto ninguém é normal, né? Todo mundo tem um pouco enfim, de estar fora da curva, né? E eu acho que essa pandemia, ela mostrou um pouco também, porque essa demonização da saúde mental, né? E esse estigma que tem em relação a isso. Hoje, os próprios centros de atenção psicossocial estão mudando a sua configuração, pessoas com depressão grave, pessoas com bipolaridade, pessoas que, enfim, estão chegando com outros sintomas, automutilação muita, né? E a gente tem o quê? Eu me lembrei no início da pandemia, um diretor de um hospital de São Paulo, um grande hospital de São Paulo, que esse diretor ele disse assim, eu não fazia terapia, eu nunca valorizei isso. Mas agora, com a pandemia, com esse luto, né? E essa luta, vou colocar assim, o tempo todo, né? Ele começou a fazer terapia. Então, acho que a saúde mental ela está começando a ser visibilizada, certo? E, assim, por que falar de saúde mental na universidade? Bom, eu acho que Juliane trouxe muitas coisas interessantes, né? Principalmente quando ela vai fazer a questão da quantidade de sintomas que tem ali, né? Uma alteração moral, uma ansiedade, uma depressão, sintomas, né, decorrentes da questão dos transtornos alimentares, que ela não falou assim, eu estou falando, né? E aí ela traz a questão de álcool, outras drogas, né? E a Universidade de Pernambuco, a UPE, né? A gente terminou agora, né? Está finalizando, na verdade. Eu faço parte da comissão de álcool e drogas da UPE, ligada à reitoria, cujo professor Pedro, né, nosso reitor, e a nossa pró-reitora de graduação, a Vera Gregório, né, na PRODEP, tiveram a sensibilidade de montar essa comissão. Então, eu presido a comissão que vai sair uma política de álcool e drogas da universidade. Mas por que foi que essa política foi, assim, pensada, né? Eu vou trazer para vocês algumas cenas, né? Umas cenas que eu vi no campus Santa Amaro. Final de tarde, lá vem uma menina sendo carregada pelos colegas.
A gente vai procurar saber, a gente não consegue alcançar, e daqui a pouco que chega para a informação, né, nós, professores que estamos ali perto, chega que essa menina, ela bebeu muito, né? Ou seja, ela talvez, né, estivesse no coma alcoólico, mas, enfim, foi encaminhada, né? E tudo bem, depois ficamos sabendo, né? E o fato é que não é somente essa menina, né? Outras situações que a gente sabe de adoecimento dos próprios funcionários, né? E principalmente em relação também à questão da Covid, né? O adoecimento do pessoal de enfermagem, técnico, tudo mais, do complexo hospitalar, né? Mas, assim, em relação à questão de álcool e outras drogas, ainda tem outra questão, né? O que é álcool e outras drogas, né? Porque o álcool, se você vê nas pesquisas, né, ele está lá em cima em termos de dependência, né? E aí é uma droga lícita, assim como o tabaco é uma droga lícita, né? Então, assim, tem toda uma discussão em relação a isso. Mas aí você vai ver que alguns alunos, né, inclusive alunos de medicina, veja bem, estudante de medicina, ele está ali, ele chega pela manhã na universidade e ele sai 18 horas, um pouquinho mais, chega em casa, ele tem que ainda ler, estudar, para dar conta no outro dia de uma aula cedinho, entende? Porque ele tem que ler aquilo, senão ele vai acumular. E quase não tem horário verde. E os professores, a maioria, ocupa essa área verde deles. Entende? Então, eles não têm tempo para nada. Eles não têm tempo para respirar. O que é que se faz? Alguns simplesmente tomam medicação para ficar acordado. Tomam medicação para... Eles se automedicam, né? Então, esse tipo de coisa que chegou a gente fez com que fosse montado essa comissão de álcool e outras drogas na universidade, né? E eu acho também, assim, que a gente precisa pensar um pouco também na própria formação do estudante de medicina e a sensibilização para os docentes. Eu acho muito legal a Poli estar nesse movimento, porque existe uma medicalização, né? Desse comportamento. Assim, o aluno está estressado, né? Não se olha se exige prazo e tudo mais, não se olha para esse aluno e simplesmente, né, é uma medicalização da vida. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para isso. Bom, então, essa é uma das coisas que eu estou trazendo para vocês, né? E tem uma outra coisa da experiência ainda no curso de medicina. Eu passei um tempo, né, num componente curricular de identidade médica, e foi na época do governo anterior ao Michel Temer, e eu me lembro que entravam pessoas pobres na universidade, né? Você via pessoas de escolas tradicionais estando lá em medicina. Você via a diferença do telefone, a diferença da maneira de vestir, e você via o quê? Aquele que a mãe trabalhava numa casa, né? Para poder, né, colocar comida e ter um filho estudando medicina, né? E alguns alunos dando aula de matemática, nessa hora que é à noite, chegar em casa, descansar e ler as coisas do dia, né? Medicina, tendo que ganhar um dinheirinho, entende? Veja bem, cadê a saúde mental, né, desse estudante? Então, assim, outra coisa, alguns, inclusive, que já passaram fome. O bom que eu falo, veja bem o que eu quero dizer bom. O interessante é você ver a solidariedade da outra classe com relação a esses alunos. A sensibilidade. Mas também é todo um trabalho que precisa ser feito, porque se você não tomar cuidado, vai haver processo sim, de exclusão social, né? De estigmatização. Por conta, justamente, do que eu falo, da interseccionalidade que está ali na saúde mental de classe, né? Que a gente precisa olhar para isso também, né? Porque isso adoece. Racismo adoece. Foi falado da URGS, né? Aqui foi falado, acho que Juliane trouxe a questão da URGS, que foi essa pesquisa que ela fez na URGS. Eu não sei se vocês viram, foi agora nesse início do mês, e foi no pós-graduação, um estudante de filosofia, ele simplesmente, com racismo em relação, ele viu um outro colega, né? Com uma namorada branca, né? E ele começou a dizer que, assim, até o cheiro, né, do negro era diferente. Vocês acham que isso não é sofrimento psíquico? Né? Então, isso é falar de saúde mental também, gente. Só que aí é que está, sensibilizar para isso
E agora eu vou trazer uma questão também, né, que é justamente o que eu acho que é o grande desafio de você da Poli, né, que é como você ter, né, Ana, vários José Roberto, várias Emílias, né, entre os docentes, entende? Não estou dizendo que o professor José Roberto e a professora Emília sejam perfeitos, mas a sensibilidade que tem, certo? Vem de uma área dura, né? Só o fato, como diz Juliane, está dialogando, está falando sobre isso, está possibilitando essa fala, deixando essa fala circular sobre saúde mental, já mostra um processo de mudança na própria IES, certo? Na própria Poli. Então, assim, teve um caso recente, que eu não vou dizer qual é a universidade, embora esteja na mídia, né? Que foi um assédio, né? De um aluno com relação a um assédio sexual e moral em relação a uma aluna. E quando ele assediou ela sexualmente, ela disse que era lésbica. E ele disse para ela que ele era bissexual, entendeu? E aí que não se importava com isso, não. Então, em outras palavras, né, começou, e aí teve todo um movimento de algumas professoras mulheres, né, e fizeram uma escuta, né, essa coisa, inclusive eles consultaram até o OAB e tal, né. O fato é o seguinte, e fizeram uma espécie de fórum, pelo que eu entendi, né, onde escutaram várias alunas, né, sobre assédio. Então, isso passou a circular na universidade. E a grande questão é como docentes homens e docentes mulheres lidam com esse tema. Porque a gente precisa falar sobre isso, né? Sem demonizar, sem culpabilizar, considerando que tem uma cultura, né, uma cultura machista, mas que isso também produz sofrimento psíquico, né? E a gente precisa ser sensível para essas questões. Eu queria trazer isso aí para a gente conseguir também, né, fazer um diálogo. E aí, gente, eu percebi, né, uma coisa que eu não sabia que tinha na Poli, né, que é a questão do serviço de orientação, né, o serviço de orientação profissional, não, o serviço de orientação pedagógica. Pedagógica. De apoio, né, no caso, ao ingressante, acessivelmente. Maravilhoso. Então, assim, nós temos, né, na verdade, no Campo Santa Amaro, que ele fica no ICB, né, a professora Charmênia, né, com o SOP, né, então, o Serviço de Orientação Pedagógica, só que, assim, é tão interessante que aí o Serviço de Orientação Pedagógica chega a demandas ligadas para além da questão psicopedagógica, né, e são essas demandas que a universidade, às vezes, não sabe para onde encaminhar. Aí, nessas horas, tanto a rede de serviço, né, pública, né, enfim, como também serviço de escola, como tem da Fafiri, né, a Fafiri, especificamente falando, não só ela, mas outras IES também particulares têm, como a UPE de Garanhuns tem, o serviço, né, o SAP, lá da UPE, certo? De assistência psicológica, se não me engano. Faz tanto tempo que eu deixei lá que eu não lembro mais se é assistência psicológica ou psicossocial, mas, enfim, e atende, né, os alunos, né? Então, a gente está na Fafiri, que agora eu estou mais de perto nesse momento, por causa da coordenação, a gente está com uma demanda muito grande, né? E aí eu queria só falar a vocês, né? Uma coisa é a demanda do serviço. Agora, uma coisa, gente, é a demanda da gente como professora, professor, e a demanda da gente como coordenação, né? Eu posso citar para a gente ir caminhando para o final e posso citar alguns exemplos, né, que eu acho muito importante. Eu teve várias alunas, mas especificamente essa aluna, teve várias com perfil semelhante, ela disse, Marilyn, no início da pandemia, eu estou péssima, eu não estou bem e, assim, eu preciso trancar meu curso. Eu não estou aguentando tudo isso, né? E eu comecei a escutar. E eu perguntei se ela fazia terapia, eu perguntei como estava, ok, voltou, né? E aí eu disse, olha, por que você não experimenta fazer menos disciplinas? Eu te ajudo a você escolher disciplinas. Escolher, talvez, disciplinas que você ache mais palatável, mais agradável, que não pese tanto, né?
E essa menina me mandou mensagem há 2 semanas atrás agradecendo, porque eu disse para ela, não é para simplesmente pelo fato de você estar fazendo a disciplina, é que você está implicada com o processo de aprender, faz com que você também cuide da sua saúde mental. Você não fique sem fazer nada, né? Então, assim, e ela percebeu isso, né? E ela fez questão de dizer. Então, acho que essa é a nossa função pedagógica, para além, porque para mim é mais fácil, entendeu, gente? Porque eu sou psi, mas na Poli, o enfrentamento, eu acredito que seja justamente sensibilizar os professores e professoras para o que é saúde mental, né? E o que é a saúde mental dos alunos, o quanto ele pode produzir sofrimento. Um silêncio de um aluno, né? Ou então um aluno que, por exemplo, ele não, no presencial, ele não falava. Ele começou a falar quando estava no online, porque ele começou a fechar a câmera e falar. Eu já ouvi esse depoimento, quando eu peço para abrir a câmera, que eu peço bastante, viu? Mas eu não forço, mas eu peço, né? Empatia. Mas, assim, e é isso, professora, minha timidez, e eu, assim, eu consigo agora participar mais, entende? Então, assim, você tem tudo, tem aquele que também está com um silêncio, que é um silêncio que está doído muito, né? Porque é um silêncio que mostra do sofrimento de uma outra ordem, né? Infelizmente, assim, tem muitos casos de, como é que se diz, de automutilação, né? E tem muitos casos que, assim, a gente, às vezes, né, como professora, eu fiz intervenção com chegar na faculdade, chegar no ambiente, né, sobre efeito, né, de droga, né? Já acolher no sentido de escutar, né, enfim, fazer algum tipo de encaminhamento, também como professora, né, e também como coordenadora, né, já tive oportunidade de ver uma pessoa praticamente em surto, né, já 2 situações, e uma delas eu consegui, você vai comigo se levar você a um CAPS, na sua área distrita, e eu levei, e começou o tratamento no CAPS, e tá bem, entendeu? Então, assim, eu acho, assim, a gente também é muito tomado, eu vi vocês falando aí, artigo, vou arrumar um tempo para escrever e tudo mais, a vida da gente não consegue nem respirar, né? Acho que a gente também está precisando ser olhado, ser cuidado, né, nesse aspecto, mas como é que se diz? E aí, eu não tenho tempo para olhar, né, esse aluno, mas pode ser tarde demais, né? Eu perdi um aluno recentemente, entendeu? Então, um excelente aluno. Esse menino já dava sinais, né, quando presencial, que ele tinha uma ansiedade muito forte, né? Acredito que a pandemia fez ele realmente, né, enfim, não suportar, né? Então, assim, a gente precisa falar de saúde mental no espaço da universidade. Hoje eu vim muito mais para poder fazer essa provocação, que eu acho que Ana, né, ela disse, Melanie, faz a provocação. Acho que Juliana, ela trouxe a questão da clínica aí. Eu sou da Prefeitura do Recife também, eu trabalho como supervisora clínica institucional, e eu digo uma coisa a vocês, a gente está, assim, num momento em que tem que rever os equipamentos que a gente tem na rede, né? O CAPS, né, não pode ser ambulatório, porque não é ambulatório, né? A gente precisa rever essas demandas. E o que eu acho que podia, talvez, né, ajudar vocês, né, nessa tentativa de vocês, né, enquanto Poli, né, é que a gente conseguisse se unir enquanto campus, né, enquanto PE, para a gente começar a pensar a saúde mental na universidade, né, mas a partir do que a gente tem, sabe? E eu acho, Ana, que esses editais são fantásticos para isso, né? É isso, gente. Oficinas com professores. Eu só acredito em transformação e não é à toa, né? Paulo Freire, 100 anos. Transformação sem implicação não rola, né? Então, assim, a gente precisa se implicar os nossos colegas docentes que às vezes não tiveram oportunidade, né? Sendo de uma área mais pesada, uma área mais, né? Mais pesada, mais hard, assim, não conseguir ver o que não é tão invisível assim hoje em dia, né? Não é, o sofrimento psíquico já não é tão invisível como antigamente. Muitas vezes ele está, sabe aonde?
ele está cravado numa marca na pele, que você não prestou atenção. Muitas vezes ele está cravado num silêncio que você não prestou atenção. Então, não é tão invisível assim. A gente já está falando sobre saúde mental, né? É isso aí. Então, muito obrigada pelo convite. Vamos fazer a discussão aí, né? Eu vou terminar com a fala de Juliana, né? Eu acho que ela fez a provocação, né? Então, por que precisamos... Qual foi, Juliana? Eu perdi aqui a... Fala aí, Juliana. Por que falar sobre... Por que falar sobre saúde mental na universidade? Isso. Por que falar sobre cuidado e saúde mental na universidade? Meninas, perfeito. Professora, nossa, né? Minha querida coordenadora, Juliane. Muito bom, era isso mesmo. Quando a gente planejava esse momento, a gente dizia, a gente não vai esgotar e a gente não quer esgotar o tema, de forma alguma, né? Muito pelo contrário. E dizer para você, professora Marilyn, que nós temos educadores aqui conosco, a professora Lúcia, que acabou de colocar, ela tinha colocado antes um pouquinho, né? Que o professor também precisa desse cuidado, com certeza, Lúcia. Professor Davidson, aqui coordenador, professor Irã, ou seja, nós temos, muito bom dizer que nós temos várias Emílias, vários Zé Robertos na Poli, ou seja, pessoas que têm muita consciência da condição de não saber muito de um campo que não lhe é oferecido na formação em si, né, pela formação técnica, mas que são pessoas bem sensíveis. A nossa Poli, a gente tem nosso lema, né, de Poli é força, e força no sentido de querer saber mais. Então, esse espaço se justifica, não é? Esse querer saber mais. Juliane traz esse olhar da clínica, e eu lembro, Marilyn, lá quando a gente começou e começaram a aparecer para a gente, chegaram para a gente esses estudantes que já chegavam, antes de dizer o próprio nome, já chegava com diagnóstico, né, do psiquiatra, uma orientação do psiquiatra, do terapeuta, no caso do psicólogo, e eu completamente sem saber o que fazer, a professora Charmênia Charmênia esteve conosco lá na Poli, conversando com os professores um pouco, recebia nossos estudantes, fazia esse trabalho, encaminhava, ajudava a gente para que eles fossem atendidos pela rede, né? A rede de apoio, no caso, os CAPS, ela fez muito isso, então ela conhece bem o comecinho da gente. Inclusive, agora há pouco eu estive lá para dizer para ela, olha, eu fui fazer psicologia, eu fui aqui entrevistar como estudante, mas ela tem uma participação muito expressiva e significativa nessa história da gente do núcleo. E o que Juliane traz é um olhar que ela viu, né, que ela tanto viu na clínica, em algum momento ela também atendeu estudantes da Poli, porque eles chegavam e eu dizia, olha, o que eu posso oferecer para a professora eu não posso pagar. Na universidade ela tem um espaço, mas é um espaço que ele, teoricamente, está lá no campus Santa Amaro, com um atendimento prioritário. Ela atende o aluno como um todo, mas o prioritário é o estudante de medicina, pela própria recomendação legal, etc, etc. Mas eu sempre tive pessoas, eu saía procurando, ligando, quem podia atender, então Juliane também atendeu muito, estudante da Poli. Então, antes dela entrar aqui no núcleo, ela já conhecia um pouquinho da Poli através esse paciente que a buscava por orientação nossa, por encaminhamento nosso. E uma fala que a gente destaca, né, que eu acredito que foi muito bem recebido por todos, é que muitos aspectos precisam ser considerados quando a gente fala em saúde mental, né? Nós somos seres, e aí eu trago Freire, nós somos seres inconclusos, inacabados, sempre em busca de algo, e que esse algo, ele sofre uma influência de onde estamos, com quem estamos, o que queremos, o que temos, o que gostamos, etc, etc. Muito bom a provocação, se deixar eu vou falar, e esse não é o meu papel, já que eu estou só na moderação, e vou abrir esse pouquinho tempo que resta, para se alguém quiser fazer alguma intervenção. Professor David, professora Lúcia, grata aqui, professor Irã, Cicinha, Nayara, fiquem à vontade, professora Emília, fiquem à vontade para interagir.
Só queria reforçar que aqui a gente tem representantes de professores, de funcionários e de alunos. Então, né, os três estão bem representados. E uma coisa que eu vi nos comentários é que esse é um problema que atinge a todos nós, né? E eu acho que existem elementos que a gente também discutiu, Ana, não sei, em alguns outros diálogos, é que elementos no ambiente a gente pode mudar. Que estratégias nas relações, né, de trabalho que a gente pode mudar para que isso também reduza um pouco esse impacto. Porque muitas vezes existem elementos estruturais que causam também esse tipo de competição e não sei o que lá, que acho que reforçam alguns desses elementos que têm causado essas doenças mentais que são comuns. E o que eu queria dizer também, Ana, é que eu acho que a gente está disponibilizando também essa possibilidade de você ter um lugar de ir perguntar e pedir ajuda, né? Eu acho que é tirar um pouco daquele paradigma, daquele estigma, né, de psicólogo, não sei o que lá. Eu digo, é louco quem não tiver psicólogo hoje em dia, porque precisa de alguém para conversar, para a gente colocar as ideias no lugar, né? Então, a pessoa vai ficar louca, porque precisa desse elemento. E aí, como a gente consegue isso? Como é que a gente pode... Então, como instituição também, criar mecanismos estruturais também. Eu sei que não é a parte exatamente do diálogo que a gente está propondo, mas eu acho que tem coisas que a gente pode fazer como instituição. Mudar alguns elementos que podem fazer uma grande diferença no final. Ana agora comentou esse aspecto, que até os funcionários também estão sofrendo com isso, e tudo que vocês diziam, o professor também está sofrendo, aí outra pessoa diz, não, o professor também sofre, eu digo, é isso mesmo, todos nós estamos sofrendo. Mas será que existem elementos que a gente pode incorporar na sala de aula, fora de sala de aula, nas reuniões dos professores, na administração, ou nos setores dos funcionários, para mudar algum desses elementos, reduzir um pouco dessa carga, que a gente está muito assumindo pessoalmente tudo isso, e realmente dá problemas, né? Então, só esse comentário. Mas Irã, eu vi que ele abriu a tela, eu acho que ele quer falar alguma coisa. Eu sou Irã, que aí a gente... A Milha não perde a chance, né? Não. Não, o que eu teria para colocar em relação a isso, como a questão do professor, o que eu sempre tentei fazer uma leitura da Poli. Eu já não sou mais, claro, um jovem professor no sentido, porque já estou na escola há mais de 25 anos, mas assim, a Poli sofreu um processo grande de renovação. Então, o que a gente percebe, talvez, que contribuísse, e talvez ainda contribua de alguma forma, como foi dito assim, nas engenharias, nas ciências duras, uma questão é talvez realmente essa falta da leitura do ser humano, né? De tentar perceber que você está numa sala de aula, numa posição ainda, numa estrutura tradicional de ensino, mais tradicional de ensino, uma estrutura mais hierarquicamente superior, vamos dizer assim, né? E que você ali assume, no momento, para alguns daqueles estudantes, diversos papéis, né? Pode ser até um papel paternal, em alguns casos, em função das inúmeras carências que a gente sabe, que ele percebe, que eles possuem, e tanto para o bem quanto para o mal. Aquele exemplo a ser seguido, como aquele exemplo a ser combatido. Então, é tentar tomar esse tipo de cuidado. O que eu percebia da parte de alguns outros profissionais, de outros colegas, e uma vez, uma postura que eu também já cheguei a assumir no início da carreira, era de aquele distanciamento frio, etc., inicial, a minha função aqui é dar aula, ponto final, não me interessam seus problemas, é assim mesmo, tem que estudar, tem que ralar, tem que se ferrar, tem que se dar mal, etc. Isso que todo mundo já escutou, né? Os estereótipos, os lugares comuns, digamos, de quase todo local de ensino, né? Só que com o passar do tempo eu fui me dando conta que isso não funcionava, a Poli foi mudando, os professores foram se aposentando, outros foram entrando. Não significa o fato de você ser novo que a sua postura vai ser diferente da antiga, e também não significa o fato de você ser antigo que sua postura não é inovadora, né? E aí, pelo menos da minha parte, o que eu percebi é que eu precisava, para que a coisa funcionasse, criar um mínimo de canal de acesso em relação aos alunos. Então, assim, alguns alunos me veem como palhaço em sala de aula, no sentido não de fazer um showzinho, não é isso, mas de brincar muito, de contar piada, etc., de zoar mesmo,
em sala de aula, não no sentido de que ser um engraçadinho, mas no sentido de tentar criar um ambiente minimamente convivível, no sentido de que ele possa ter a abertura tanto na aula, de brincar também, claro, dentro dos limites da educação, obviamente, mas de, sobretudo, criar um ambiente onde a gente possa ter essa troca. Isso, claro, não vai funcionar com todos os alunos, mas a gente já teve oportunidades, eu já tive oportunidades onde alunos já me procuraram por questões de problemas pessoais em si. E não que eu vá fazer as funções de terapeuta, né? Mas, quer dizer, a função de terapeuta ocorre no sentido de que eu escutei. Então, ele percebeu que ele não estava falando com a parede, né? Que ele escutou. Que alguém escutou as demandas, às vezes basta isso, né? Claro, já tive casos de alunos com problemas mais sérios, alunos que eu já solicitei encaminhamento ao NAPS, alunos que eu já solicitei orientação ao NAPS de como proceder, né? Mesmo diferente da maioria dos engenheiros da Poli, eu venho da licenciatura, então eu tive uma questão de formação didática, pedagógica, etc., para isso, mas mesmo assim eu precisei investir muito em complementar essa formação, em participar disso, porque o aluno que eu fui não é nem de longe o aluno de hoje. Então, se eu não tiver essa possibilidade de manter esse mínimo vínculo, né, esse mínimo de proximidade de linguagem, inclusive, com eles, fica muito complicado, né? Fica uma coisa muito distante. Então, assumir, assim, os nossos problemas. Eu, felizmente, hoje consigo uma grande separação profissional no sentido que, é óbvio, eu já cheguei para a aula presencial sem estar bem, todo mundo já passou por isso, né, nenhuma novidade, mas eu conseguia separar e, ironicamente, o fato de estar na sala de aula, eu saía da aula melhor do que entrava. Né, justamente pelo fato de conseguir criar esse ambiente, e às vezes partindo das brincadeiras dos próprios alunos em relação às minhas, eu conseguia sair dessa aula muito melhor do que eu tinha entrado. Né? Então, assim, era muito terapia. Eu lembro muito bem que foi uns 3 anos atrás, quando minha mãe foi internada, na semana que ela faleceu, e eu ficava no hospital durante as partes da manhã e uma cuidadora ficava com ela à noite. Então, era uma quinta-feira, eu tinha faltado as aulas da semana, na quinta-feira eu tinha uma última aula, à noite, começava a aula por volta das 5 horas e ia até as 20h30. E aí minha esposa perguntou, né, mas tu vai dar aula? Eu disse, eu preciso ir para a sala de aula. Aí eu nem, com a cabeça que eu estava, eu nem sabia como é que ia ser, mas foi ótimo, porque eu descolei da minha realidade, digamos assim, e foi uma aula interessante, foi legal, quer dizer, eu acho que foi, né? Foi uma aula interessante, foi legal, etc. E fluiu. E parece que foi uma preparação, porque foi um dia que eu fui dormir tranquilo e justamente no dia seguinte minha mãe falece. Então, mas é isso, eu preciso, faz parte de mim. Claro que eu já cheguei cansado para dar aula, mas é impressionante. Não sei, é adrenalina, deve ter alguma coisa na sala de aula, algum tipo de hormônio que os alunos secretam que dá um up na hora, assim, que literalmente, quase sempre, eu posso sair cansado, eu posso sair esgotado, mas eu sempre saio da aula melhor do que entrei. Muito bom, Irã. Maravilha. Queridas, eu anotei aqui, resgatando aí uma proposta de Marilyn, né, oficinas, né, como é que a gente poderia, Emília, já um pouco de respondendo o que você está trazendo para a gente, que estratégias ela fez no finalzinho da fala, ela trouxe, por que não, oficina para os professores, aproveito aí, o professor Davidson endossa, quando ele diz capacitação, também é uma estratégia, capacitação dos professores, e aí, completando talvez o que Irã traga, esse olhar sensível, como ajudar, claro que o professor não vai fazer um curso de psicologia, né, essa proposta, a gente não pode ser um espaço terapêutico, né, é uma instituição de engenharia, mas um olhar, né, apontar, e como manter um sigilo, também, Marilyn e Juliane, é uma coisa que eu ouvia muito dos alunos, interessante, que muitos marcavam comigo, agendavam, olha, eu não sou psicólogo, eles sabiam disso, mas eles agendavam comigo no horário da noite, para que ninguém visse eles entrarem no NAPS.
até que a gente reestruturou e colocou monitoria, a coordenação de monitoria. Depois que a gente assumiu a coordenação de monitoria, suavizou, porque aí eles entravam como se eles... Eu vou falar sobre monitoria. E quando sentavam, a gente tem um sofazinho, um lugarzinho bem aconchegando. Quando eles sentavam, não é o divã não, tá, gente? É realmente porque a gente passa o dia todo e tem que ser um lugar gostoso. Quando eles sentavam, eu sabia que outras questões iam surgir. Então, aproveito e passo para vocês, né? Infelizmente, gente, é só o comecinho, a gente tem que dar conta aí do prazo, mas eu devolvo para vocês oficinas, capacitação, como manter o sigilo e que outras estratégias vocês trariam para a gente. Professora Marilyn, depois você, Juliane, tudo bem? E aí, se vocês já caminharem as considerações finais... Então, assim, eu achei muito sensível a fala do professor Irã, né? Eu sou igual. Não só atendendo, como em aula. Se eu tô mal, eu melhoro. É terapêutico. Efeito terapêutico, né? Então, assim, agora, eu acho o seguinte, eu acho que essa questão da oficina, e aí, professor Davidson, eu entendi o que o senhor colocou, o que você colocou, não sei se você ou o senhor, enfim, mas eu acho assim que mais do que capacitação, realmente oficinas que coloquem a implicação dessas pessoas no processo, né? Se vocês forem olharem para a trajetória de vida de vocês, tanto de pessoal como de trabalho, teve algum momento que deu um clique de você realmente fazer, por exemplo, o que o professor Irã colocou, né? De ficar mais próximo dos alunos, dar esse clique, né? Então, assim, mas isso tem a ver com uma sensibilização de vocês com o processo. A gente tem que pensar em como dar esse clique no outro. Porque capacitação de forma vertical, né, não vai acontecer nada, né? Porque já dizia Paulo Freire, né? Você tem que pegar a partir do contexto, né? É nesse aspecto. Professora, eu não sei se eu vou responder, mas tem algumas coisas que eu achei interessante. Professora Emília, ela falou, na fala dela anteriormente, ela falou da questão do psicossocial, que eu vou trazer até como biopsicossocial esse conhecimento, né, mais complexo, mas tem uma coisa que eu quero dizer a vocês, gente, olha só. Eu sei que vocês estão com cuidado em relação a não são psicólogos. Ana, por enquanto, né? Ana, por enquanto. Mas, assim, mas a questão não é essa. É o que o próprio professor Irã colocou. É ter esse ambiente de circulação da narrativa, né? Um espaço de acolhimento e fala. É saber que ali vocês podem até fazer encaminhamentos, entendeu? Assim, encaminhamento que eu falo, não é encaminhar, no sentido assim, recomendar, né? A pessoa ir procurar um profissional, entendeu? Ir procurar um serviço público, enfim, tem que ver a necessidade, porque a pessoa realmente pode, né? Enfim, e se tem alguma dúvida, recorrer, de fato, ao serviço de vocês, que a Ana vai estar como psi brevemente, né? E aí tem Juliane, não sei se ela está, enfim, mas enfim, que aí pode dar uma orientação melhor. Mas essa sensibilidade não precisa ser psi. A gente está num momento em que todas as áreas, e vocês, mais do que vocês, como ninguém, estão dando esse exemplo. Nós estamos tendo uma transversalidade de saberes, entendeu? Eu não posso somente estudar psicologia e pensar que o fenômeno psicológico, ele nasce a priori, ele tem uma essência. Não. Ele é eminentemente psicossocial, entendeu? Faz parte do processo de socialização. Se você pensa a própria estrutura, aí a professora Emília traz a estrutura da faculdade, né? E eu vou mais adiante. A estrutura da faculdade, as condições que o estudante está vivenciando essa estrutura, as condições que o professor ou funcionário estão vivendo essa estrutura, e a estrutura da nossa sociedade, né? Dizer que o desemprego não mata, mata, entendeu? Sabe? Dizer que a pessoa tem um projeto de ser, como é que se diz? Ser um médico, psicólogo, engenheiro, e não conseguir, né? Porque tem que trabalhar, isso mina a esperança, isso mata um pouquinho, né? Eu tenho um amigo que ele no caso, ele já está inserido, ele teve recentemente e fez cateterismo, eu fiquei pasma, mais novo que eu. Então, a gente, assim, gente, é isso que eu quero dizer a vocês. Ninguém é dono de área, a gente tem que dialogar, entendeu? É lógico que se vocês vão fazer atendimento de psicólogo, né? Então, eu acho, Ana, que continue, né? E, para finalizar, quero agradecer
muito, certo? Aprendi muito com vocês, pode ter certeza, certo? Porque vocês deram uma lição, assim, a Poli. Eu tenho um tio que ele faleceu, ele era da Poli, né? Mas ele não era muito acadêmico, era figura. Mas, assim, de qualquer maneira, foi parte da Poli, então a Poli faz parte da minha história também, né? É isso aí, a UPF faz parte, sim. Agradeço imensamente, muito feliz por estar aqui, o PE, certo? E também a Fafiri está junto nessa, né? E obrigada, sigamos juntos. Juntos, juntas e juntos. Juliane, muito grata, querida, muito grata mesmo. Juliane? Bom, gente, acho que só para endossar, né, a fala de Marilyn, assim, da professora, também adorei as opções, né, que vocês estão dando aí para a gente criar dessas estratégias, né? Então, acredito que possibilidades há infinitas. Curso de formação, oficina, espaço de fala, espaço de acolhimento. Já pensei aqui também, olha, Ana me conhece, minha criatividade é lá em cima. Já pensei também em coisas até a nível físico mesmo, né? Como é que a gente mexe na estrutura da instituição? Como é que a gente deixa, em vez de deixar no silêncio, dar voz a esse espaço, né? Dos muros da universidade. Penso em coisas físicas, sei lá, uma arte, alguma coisa nesse sentido. Como é que a gente faz para endossar, né? Para a gente realmente dizer que esse espaço aqui é um espaço onde a gente pode falar e viver, não é só falar, mas também vivenciar a psicologia, a saúde mental. Eu acho que, para além disso, né, o ser em questão mesmo, o sujeito. Então, acho que é isso. Acho que oportunidades são infinitas. E agradecer, mais uma vez, né, de estar aqui com vocês no Círculo de Diálogos. Para mim tem sido muito, muito, muito rico. Eu só tenho a agradecer de poder fazer parte. Pelo acolhimento, pela oportunidade de fala e de crescimento também. Obrigada. Emília, querida? Eu que agradeço a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse seja... não um ponto, mas, né, uma continuação, é um processo, né, e agradeço demais a Marilyn, a Juliane, Ana e todos que estiveram aqui presentes e compartilharam sua visão, seja ela por uma notinha lá nos comentários. Eu perdi os últimos, agora eu não vi, mas eu tenho certeza que isso faz com que a gente se sinta mais unido, talvez, como comunidade, sabendo que a gente passa por coisas parecidas e que a gente pode se ajudar. Eu acho que um dos elementos que me angustiavam muito é esse julgamento. Às vezes a gente tem um julgamento muito forte da gente mesmo, é julgado por outros, né? E um ambiente de crítica, às vezes, que a gente foi criado por muitas gerações. E como é que a gente pode mudar isso? Eu tenho muitos temas que eu gostaria de compartilhar e conversar sobre, que eu acho que era importante. À medida que a gente conversa, a gente cria essa intimidade um com o outro, né? E aí eu só queria reforçar e agradecer a presença de Ana Martins como representante dos funcionários, que às vezes a gente esquece, são muito pouquinhos, eles fazem um trabalho colossal dentro da Poli, porque a gente tem acho que 47 funcionários para 4.000 alunos. Professores também são heróis na nossa escola. Aninha, prazer revê-la. Igualmente, professora. Meike também está fazendo parte, viu? É funcionária também. Ah, Neide, é que eu não conhecia. Tá ótimo. Cadê Neide? Ai, meu Deus. Patrimônio, tá no ponto do patrimônio, né? Sim. Força. E aí eu acho que é muito importante reconhecer esse trabalho hercúleo que eles fazem, né? E os professores também, eu não posso mentir, 150 professores para 4.000 alunos também não é brincadeira. Então, todos nós precisamos de toda a ajuda que pudermos ter, né? Então, obrigada por essa participação muito rica. Obrigada, Ana. Tudo de bom para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser.